Olá, sétimo ano, como vão? Olha aqui, nós vamos iniciar hoje nosso segundo bimestre parcial. Estamos testando aqui essa nova plataforma, estou gravando diretamente do Zoom. Vou compartilhar com vocês uns slides falando do conteúdo que você já tem noção do que é, que são locuções verbais. Locuções verbais, eu fiz alguns slides, quero que vocês prestem atenção. Por favor, prestem atenção. Não tem segredo nenhum. O que é uma locução verbal, né? Tem situações em que nós encontramos dois verbos, lembram? Dois verbos, mas que apenas têm o valor de um. Dois verbos juntos com o valor de um. Quando isso acontece, nós temos o quê? A locução verbal. Só que agora, nessa parte do livro de vocês, vai desmembrar, vai dizer quem é que é verbo auxiliar, quem é que é verbo principal, e ainda vocês vão conhecer os tempos compostos. Estão entendendo? Então, conceito de locução verbal. Olha aqui. Lá na apostila, daqui a pouco eu vou compartilhar a imagem da apostila de vocês, que o que está aqui também tem na apostila. Então, quando vocês têm dois verbos juntos, mas que esse verbo representa uma única ação verbal, dois verbos com valor de um, eu chamo de locução verbal. E a locução verbal ela é sempre composta por verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, sempre vai ter essa formação, verbo auxiliar e o verbo principal. O que é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é aquele que está dando a força, como o próprio nome diz, está auxiliando o verbo principal. E somente o verbo auxiliar é que vai ser conjugado. Vai ser conjugado no presente, no pretérito ou no futuro. E vai utilizar as pessoas verbais, que é o eu, tu, ele, nós, vós e eles. O verbo auxiliar, que acontece essa conjugação. Já o verbo principal, ele vai sempre vir nas formas nominais chamadas de, olha aqui, infinitivo, gerúndio ou particípio. Vocês lembram quando é que o verbo, chamado de forma nominal infinitivo, quando é que ele é infinitivo? Quando os verbos estão finalizados em ar, er e ir, né? Falar, correr, partir. Gerúndio, quando o verbo termina em NDO. Falando, correndo, partindo. E o particípio, quando o verbo termina em ado ou ido. Falado, corrido, partido. E tem aquelas formas do particípio que não usam o ado e ido, né? Por exemplo, o verbo dizer. Você diz, dizido? Não, você fala dito. Escrever, escrito. Ok? Então, isso é o particípio. Ouvir o finalzinho, ado, ido, na maioria das vezes. Falado, caído, partido, particípio. Aí vai ter um verbo auxiliar, conjugado com alguma pessoa, e o verbo principal na forma nominal, com essas três aqui, uma dessas três. Por exemplo, vou falar. O vou vai ser o verbo auxiliar. Está conjugado com quem? Vou. Quem é que vai? Eu. Vou falar. Olha, o segundo verbo, que é o verbo principal, que é o que tem a força mais, assim, é o que está mais forte. É o principal, está dizendo. Está no infinitivo. Vou falar. Você só usa a forma nominal se tiver um verbo auxiliar. Ele nunca vai aparecer falar, falar aqui, você falar aqui. Não tem como. Você vai falar aqui. Usou uma locução verbal. Então, aqui, os verbos auxiliares mais usados. Sempre vocês vão ver verbos auxiliares que vêm do ter, haver, ser, estar, ir, poder, dever e várias outras. Lógico que aqui estão no infinitivo, né? Eles não estão conjugados. Esses são os verbos auxiliares que estarão sempre conjugados nas frases. Ó. Tenho dito. Tenho andado. Havia feito. O ser nunca é ser que você utiliza, né? O ser é o verbo, lembra que ele é um verbo irregular até, né? Ser vai ser o são, é escrito, ó, é o verbo auxiliar, escrito é o verbo principal que está no particípio, porque ó, escrito
O ito. Quando não é há de ido, na forma do particípio, vai ser o ito. Por exemplo, dito, escrito, né? Isso aí. Então, olha só o conceitozinho aqui. Quando a locução verbal é construída por verbos auxiliares. Ah, tá. Aí, quando é que eu tenho a locução verbal e também tenho o tempo composto. Locução verbal, qualquer verbo auxiliar desses daqui, qualquer outro, por isso tem o etc., com alguma dessas formas nominais, eu chamo de locução verbal. Mas, se você tem lá a combinação de dois verbos, que representam uma única ação, utilizando esses dois verbos auxiliares, ou ter ou haver, junto de um particípio, você vai chamar essa união desses dois verbos de tempo composto e não de locução verbal. Presta atenção aqui, ó, o ter e o haver. Veio o verbo auxiliar, ter e haver, mas o verbo principal no particípio, eu vou chamar de tempo composto. Olha aqui o exemplo. Tinha saído. O tinha vem do verbo ter. Ter, junto com esse outro, ele é o quê? Um verbo auxiliar. Então, tinha o verbo auxiliar, saído o verbo principal. Você verificou que o auxiliar está vendo ter e do lado dele o verbo principal está no particípio, isso aqui vai ser um tempo composto. Tinha saído. Olha o verbo haver. A mesma frase, mas usando o verbo haver. Lembrem, só o meu verbo auxiliar é que é conjugado, né? Então, por isso que não está aqui desse jeito, ele está conjugado. Com quem? Com uma pessoa verbal, ele. Ó. Tinha saído, veio do ter, junto com o particípio, tempo composto. Havia vem do verbo haver. Do lado dele tem um particípio, então havia saído. Então, esse havia saído vai ser chamado de tempo composto. Entendido? Então, nós temos a locução verbal, que é verbo auxiliar, mais verbo principal no infinitivo, gerúndio ou particípio. Com qualquer verbo auxiliar. Mas, por exemplo, eu posso usar o ter e o haver com gerúndio ou infinitivo, vai ser chamado de locução verbal. Mas se eu usar o ter e haver com o verbo principal no particípio, eu deixo de chamar de locução verbal e passo a chamar de tempo composto. É um detalhe que vocês vão aprender somente com a prática. Ok, aqui tem uma tarefinha, mas antes de vocês anotarem essa tarefinha, eu quero mostrar lá na apostila de vocês. Então, ok, galerinha, vamos ver lá. Deixa eu ver se eu acho a apostila de vocês. Ah, não, vamos testar aqui, olha lá. A apostila de vocês, que vocês vão fazer a tarefa hoje, a gente corrigir já amanhã no nosso encontro ao vivo de novo. Quer dizer, de novo não, porque esse não está sendo ao vivo, eu estou gravando, postando. Mas amanhã eu quero estar ao vivo com vocês e testar logo essa plataforma aqui. Se não der certo, a gente vai lá no Discord, mas a escola, né, como eu disse, ela está unificando, ela comprou esse pacote do Zoom para que a gente utilize ela junto com o Classroom, que eu também vou postar as atividades, até esse vídeo lá no Classroom, que é o Google Sala de Aula também, né, que você já tem usado. Vou mandar a senha para vocês, sim ou não, o código lá. Então, aqui, ó, tudo que eu falei lá no slide está aqui na página 10 da apostila, locução verbal, bem especificada, até com vários exemplos, ó. Antes do exercício, tem lá, o que é o verbo principal? Olha lá, é o núcleo de uma oração. O que é o núcleo? A parte principal, né? O núcleo é sempre o que é principal. Na célula, tá lá, olha lá como é que é o símbolo da célula. Não tem aquela bolinha no meio? Aquilo é o que? O núcleo? É o principal, é dela que gera-se várias coisas. Então, o verbo principal é o núcleo da oração. O que é oração? Verbo. Aquele que carrega o sentido da ação, do estado, do acontecimento, do fenômeno. Pode aparecer sozinho, né? Se estiver sozinho, ele é só um verbo normal. O elevador despencou. Ele é um verbo principal, mas ele é um verbo sozinho. Ele não está junto de nenhum outro, então ele não vai fazer parte de locução verbal. É conjugar. Mas, se você juntar esse verbo principal a um verbo auxiliar, você passa a colocar ele usando aquelas formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo. Olha lá. O verbo auxiliar é aquele que acompanha o verbo principal, para juntos expressarem uma única ação verbal, que chama-se locução verbal. Aí também está aqui dizendo os verbos auxiliares mais usados, ter, haver, ser, estar, tarará. Olha aqui a combinação. O elevador estava despencando. Estava, o verbo auxiliar, ó, foi conjugado.
Com o elevador. Com o elevador é como se fosse a terceira pessoa do singular, né? Ele. Despencando, ó, está usando o verbo principal no gerúndio, olha aqui o NDO, né? Então, eles dois juntos formam uma locução verbal. Você não tem como usar só esse verbo auxiliar, o elevador estava. Fica sem sentido, então, o elevador despencando. Aí alguém vai dizer, ah, professora, faz sentido sim. Sim, mas incompleto, bem incompleto. E lembrando que toda locução verbal, você pode transformar ela num verbo só. É só você perceber o tempo do verbo auxiliar. Se ele está no presente, se ele está no pretérito ou se ele está no futuro. Aí você pega o verbo principal e coloca ele num determinado tempo. Ó, o elevador estava despencando. Estava despencando. Estava quer dizer o quê? Que é passado, né? Só que você não vai usar o verbo auxiliar. Se você for transformar esses dois em um só. Você elimina o verbo auxiliar, você pega o verbo principal que está no gerúndio e coloca ele no tempo que o verbo auxiliar indicou. Se aqui foi passado, por isso que ele estava desse jeito aqui, ó. Despencou porque já aconteceu. O elevador despencou. O elevador estava despencando. Dá esse mesmo sentido de passado, os dois verbos juntos. Transforma-se em um só, fica aqui, ó. Como é que você soube que ele estava... Já aconteceu, por causa do verbo auxiliar. Estava conjugado no passado. Tá ok, galerinha? Olha aqui. Locuções verbais podem ser formadas por verbo auxiliar no gerúndio, verbo auxiliar e verbo principal no gerúndio, verbo auxiliar e verbo principal no particípio, verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. Um exemplo para cada. Olha aqui embaixo tá. Locuções verbais constituídas pelos verbos ter e haver, mais o particípio, eles vão ser chamados de tempos compostos. A gente trouxe dois exemplos aqui, mas ele usou tudo com o ter, no auxiliar com o ter. Aí aqui vai ter uma tirinha para vocês fazerem. Leia uma tirinha. Vão responder até a página 13, tá bom? Ó, 10, olha 11, 12 e 13. Amanhã, terça-feira, nós já iremos corrigir. Tá ok? Baby babies. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida em alguma coisinha ou outra, pode entrar em contato. Ou então anotem ou deixem em branco para a gente fazer a correção na terça-feira. Tá bom? Beijo para vocês. Até mais. Bye, bye.